Olá, hoje o nosso tema está voltado para os transtornos globais do desenvolvimento. Primeiro vou começar com um conceito que é um transtorno global do desenvolvimento, que há uma dificuldade às vezes de alguns educadores, eu tenho observado isso, em relação a essas nomenclaturas, denominações, são muitas, né, no ensino especial, e o que estaria nessa categoria de transtornos globais do desenvolvimento, que são os grupos que afetam o desenvolvimento de algumas funções, né, do indivíduo, algumas funções do desenvolvimento humano. Esses grupos de transtornos que afetam o desenvolvimento humano, eles são denominados de transtornos globais do desenvolvimento. Eles são caracterizados, geralmente, pelo atraso ou comprometimento do sistema nervoso central. Isso gera aversão a mudanças, gera sensibilidade à pressão no ambiente, ansiedade, tremor, estresse, fadiga, sobrecarga emocional e algumas outras características que a criança vai apresentar no decorrer da sua vida escolar. Mas geralmente é diagnosticado na infância. Algumas características a serem observadas para possível diagnóstico dos transtornos globais do desenvolvimento, para suposições e encaminhamentos, são características que devem ser observadas. A primeira, dificuldade de comunicação. Se a criança ela não interage, gosta de se isolar, tem dificuldade de linguagem, alguns evitam o toque, já são características voltadas para esses transtornos globais do desenvolvimento. Por quê? Porque as suas funções estão sendo afetadas, tanto no comportamento quanto nas interações sociais. Agora, isso não quer dizer que todos os alunos têm as mesmas características, que eles apresentam as mesmas características, não. Por isso é que houve uma mudança na nomenclatura, né, na denominação dos transtornos globais do desenvolvimento. Vamos chegar lá. Bom, o que seria então o TEA, que é o transtorno do espectro autista? Esse transtorno ele é conhecido como transtorno do espectro autista e ele já foi chamado de síndrome de Asperger, autismo, várias outras denominações. No entanto, todos eles apresentando características de dificuldade de interação social, dificuldade de comunicação, dificuldade no comportamento social. Bom, então, quando você fala em autismo, às vezes pode ficar um pouco confuso com relação a isso, né? O que é autismo? E a síndrome de Asperger? E o transtorno do espectro autista é a mesma coisa. Só porque esses transtorno invasivo do desenvolvimento, o transtorno bipolar também era considerado, inclusive, né, que foi tirado desse grupo, dessa categoria. Ficaram, então, as crianças que apresentam dificuldade de interação, de comunicação e comportamento. E tem dificuldade de mudar de rotina, dificuldade em alguma coisa, alguma mudança. Eles têm dificuldade de resistência a mudanças. Bom, o autismo ele tem uma classificação. Vamos classificá-lo de acordo com o DSM. O que é o DSM-5? Vamos pular logo para o 5, porque desde quando foi elaborado o DSM, primeiro em 1952, ele vem sofrendo algumas atualizações, porque a ciência evolui, as experiências dos profissionais com relação a essas crianças evoluem, e tudo é usado como elementos para novas percepções e novos conceitos sobre o autismo. Então, a classificação do autismo DSM-5, que é o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, ele trata a síndrome de Asperger como as mais funcionais dentro do espectro autista, né? Que tem um novo nome, que agora chama-se transtorno do espectro autista, de nível 1, 2 e 3. Então, resumindo, os transtornos globais do desenvolvimento agora são chamados de transtornos do espectro autista, de nível 1, 2 e 3. Nível 1 sendo leve, nível 2
sendo o moderado e nível 3 sendo o mais severo. Então, diante dessas evidências, desses graus há uma grande dificuldade em chegar a um diagnóstico, por não haver um exame preciso, um exame determinado, como diagnosticar o autismo, a não ser através do comportamento, através da observação do comportamento, das interações sociais, dos testes feitos com especialistas, para chegarem às causas do autismo, porque até hoje são causas desconhecidas. Alguns especialistas, eles trabalham com hipóteses, né? Admitindo que esse transtorno pode ser causado por alguma anormalidade em alguma parte do cérebro, que esse transtorno também pode ser causado por problemas relacionados a fatos ocorridos durante a gestação, na hora do parto, de origem genética, mas nada comprovadamente, cientificamente, apenas hipóteses. Então, se são só hipóteses, como é que pode ser feito esse diagnóstico? Ele é feito através de uma avaliação do quadro clínico, pelo motivo de não existirem testes laboratoriais específicos para detectar o transtorno. Por isso, raramente o diagnóstico é concluído antes dos 24 ou 30 meses. É preciso muita observação, muito cuidado, muito zelo, para não estar diagnosticando de forma inadequada uma criança autista. As primeiras ações a serem tomadas, como dicas aqui, é ler, se informar sobre o assunto, conversar com familiares, conhecer profissionais de instituições que se dediquem à causa, aprender a administrar o seu tempo, porque a criança que apresenta essas características, ela precisa de muita atenção. E evitar procurar curas milagrosas sugeridas por terceiros, né? Está indo de encontro com a realidade que a criança apresenta. E utilizando intervenções no tratamento da educação também, né, com os professores de toda a comunidade escolar. Bom, feito isso, procurar testes mais atuais, profissionais mais atualizados, dentro do quadro de cada criança, né, como já comentei lá atrás, o autismo pode ser leve, moderado, severo, então diante de cada quadro, as suas necessidades específicas, peculiares para cada criança. Algumas dicas que eu considero importantes para os pais dos autistas é frequentar locais, principalmente se forem locais públicos, onde as crianças possam brincar, trabalhar pela independência dessa criança, incentivando a realizar suas atividades sozinha, como, por exemplo, se vestir, comer, beber, né? Valorizar cada passo, cada avanço que a criança dá. E estar sempre à procura de coisas, inovações que possam contribuir no processo de ensino-aprendizagem dessa criança, seja na vida escolar, seja em casa, seja na interação social. Bom, com relação ao atraso na linguagem, essas crianças autistas, geralmente, elas têm uma compreensão assim, bastante restrita da linguagem. A maioria delas apresentam, isso não quer dizer que todas. Por isso, daí a diferenciação de leve, moderado e severo. Essa dificuldade de comunicação, geralmente, ela é caracterizada pela dificuldade que a criança sente em consentir todos os aspectos da comunicação verbal e não verbal, incluindo gestos, expressões faciais, linguagem corporal, ritmo, modulação na linguagem verbal também. Aí daí vem a pergunta, autismo tem cura? Bom, a maioria dos estudos, como eu disse, né, anteriormente, o autismo ainda é uma polêmica, né, é uma incógnita, porque ainda não se chegou à total conclusão das causas e ainda estão em pesquisas científicas através da observação dessas crianças e de várias equipes profissionais, né, que tratam da causa. Eles afirmam que o autismo não tem cura. Entretanto, muitas pessoas elas conseguem um desenvolvimento bastante satisfatório. Agora, cura não se há evidências de cura do autismo. Até agora não, isso tudo é possível, né? Ninguém sabe que a ciência tem para amanhã. Bom, agora vamos falar sobre a questão
da inclusão do autismo no ensino regular, as divergências com relação a isso. É bom para crianças frequentar o ensino regular, estar junto com outras crianças, ela tem dificuldade de interação, como é que eu vou colocar meu filho na escola se ele tem dificuldade de interagir? Será que vamos judiar? Será que vamos tratar? Essas questões são frequentes, né? Esses questionamentos são frequentes, porque eu trabalhei muitos anos nessa área e era um dos maiores questionamentos, né? Põe ou não põe minha criança no ensino regular? É necessário colocá-la no ensino regular para que efetive uma educação de qualidade a respeito das diferenças. Agora, como eu disse, há níveis severos que precisam de uma especialização maior, de um ambiente mais adequado. Então, isso aí vai variar de criança para criança, né? O que é indicado pelos especialistas, pelos psiquiatras, pelos educadores, é que essa criança vá para o ensino regular para que ela possa interagir, para que ela possa aprender com o outro, para ela aprender a lidar com as diferenças, né? Então, isso é uma questão bastante polêmica que nós iremos abordar lá na frente. Quanto ao atendimento educacional especializado como apoio à inclusão, é importante salientar que este atendimento educacional especializado, ele faz parte de uma política nacional de educação especial. Essa política nacional de educação especial, ela é baseada na promoção de oportunidades educativas, que são profissionais de educação. Esses profissionais apresentam propostas adequadas de acordo com a peculiaridade e as necessidades de cada aluno. Esses profissionais, eles podem estar em uma sala de recursos, auxiliando professores, mas em toda a comunidade escolar, o processo de desenvolvimento desses alunos é importante em todos os níveis. Bom, para finalizar, eu gostaria de colocar para vocês sobre a diferença ou assim, a dificuldade que tem sobre o transtorno a síndrome de Asperger, o transtorno desintegrativo da infância e sobre o transtorno invasivo do desenvolvimento, estabelecendo aqui algumas diferenças que são correlacionadas, mas que são termos que praticamente não se usa mais, tá bom? Então, vamos começar aqui com o transtorno com as psicoses, que é o transtorno desintegrativo da infância. O Manual de Diagnóstico Estatístico dos Transtornos Mentais da Associação Americana de Psiquiatria, ele conceitua transtorno desintegrativo da infância, que também é denominado de síndrome de Rett, a demência infantil, ou seja, uma psicose desintegrada, publicamente alvo de atendimento educacional especializado. Por quê? Porque trata-se de psicose. Então, geralmente é indicado. As características da psicose são: não quer se afastar da mãe em momento algum, ela tem dificuldades em compreender gestos, linguagens, ela tem alterações significativas na forma dos discursos, ou seja, frases sem nexos, às vezes começa com um assunto e não termina com o mesmo assunto, muda de assunto rapidamente, repete palavras, frases que ela já ouviu, tem uma conduta social bastante difícil, né? Essas aí são características parecidas com tudo que nós estamos falando, que são das psicoses. Então, trata-se do transtorno desintegrativo da infância. Vamos observar aqui agora algumas características relacionadas a outro transtorno, que é o transtorno invasivo do desenvolvimento, que trata, não tem outra especificação, um grupo de características com a série de prejuízos no desenvolvimento em diferentes áreas do funcionamento da criança. Comunicação, relacionamento interpessoal, comportamento inflexível, não é tolerante a mudanças. São características parecidas. Resumindo,
Por que que eu estou querendo colocar essas diferenças entre esses transtornos? É para falar a respeito da unificação desses transtornos globais do desenvolvimento. Que, segundo o manual estatístico e diagnóstico, é o 5, DSM-5, ele unificou esses transtornos globais do desenvolvimento em transtorno do espectro autista. Tá? Resumindo, é isso. Então, o transtorno global do desenvolvimento é um termo que ele vai se apagar. Daí a pouco ninguém vai nem usar mais esse termo. Vai usar o autismo leve, o autismo moderado e o autismo severo. As classificações que nós iremos trabalhar daqui para frente mesmo para facilitar o diagnóstico e o apoio educacional, né? Todo o sistema, a rede de ensino. Falar um pouquinho aqui sobre o apoio na rede de atenção social do Sistema Único, né? Que é uma rede de atenção psicossocial que é integrada ao SUS, e ela compartilha de seus princípios, de suas diretrizes, e é de fundamental importância essa rede para a construção de um movimento direcionado a todos os espaços existentes e que tratam de acolher pacientes com transtornos mentais. Hoje a gente praticamente também não usa mais transtornos mentais, não fala sobre transtorno, dificuldade intelectual, né? Mas bem mental, a gente usa mais a palavra intelectual hoje, se referindo a esses transtornos. São transtornos que apresentam essas características aí. E para finalizar, quero dizer que não existe uma receita pronta, um tratamento para o autismo que vai dar resultado positivo e que a criança vai se desenvolver, vai se curar daquilo. Não existe nada pronto para o autismo. O que se sabe até agora é que as crianças que apresentam essa tríade de dificuldades, que é no campo da linguagem, da interação social e do comportamento, devem ser observadas, encaminhadas quando se faz notar que elas se enquadram nesses padrões. E ficou sempre notório em todas as pesquisas que todos os tipos de autismo sob a mesma classificação não é uma coisa boa de se fazer. Tem que se diferenciar, porque mesmo no autismo 1, mesmo crianças com autismo leve, se você avaliar 2, 3 crianças com autismo leve, cada uma vai apresentar uma característica diferente. Então, é necessário que, no diagnóstico do autismo, que os educadores, que os profissionais sejam muito cuidadosos para que não estabeleça, né, para a criança dificuldades que ela não apresenta ou que deixe de apresentar as dificuldades, né, que a criança possui, para que a escola, para que os pais, para que a comunidade se empenhe no desenvolvimento dessa criança. Então, fiquemos atentos a esses sinais de dificuldade de comportamento, dificuldade de interação social, dificuldade na comunicação. Dada essa certeza de que a criança apresenta essas características, já fazer um caminhamento para o setor de orientação educacional, para o atendimento educacional especializado, para a direção da escola, para a comunidade de uma forma geral, que apoia a inclusão, que apoia o ensino especial, para estar recebendo a ajuda dessas pessoas, para que essa criança possa desenvolver de forma digna, com respeito e dignidade, que é o que todos nós merecemos, né? Sejamos todos especiais. Então, um abraço e até o próximo vídeo.